Shalom, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a essa reunião. Todos que estão nos assistindo aqui ao vivo, eu os saúdo com a Shalom do Eterno, e todos aqueles que estão também assistindo pelo YouTube, eu também os saúdo com a Shalom do Senhor. E convido vocês também a fazerem parte deste ministério. E também digo para vocês que acontece um pós-palavra, que é interrompida a gravação e é tremendo, é maravilhoso também, mas só para quem está aqui ao vivo. Amém? Então, queridos, vocês sabem, não é segredo, que é um costume meu fazer perguntas. Por quê? Eu já expliquei, mas eu vou explicar novamente. As perguntas nos ajudam a fazer o quê? Um apanhado a nosso próprio respeito. Quando nós somos instigados através de uma pergunta, nós paramos o que estamos fazendo para pensar, para refletir acerca do que foi perguntado. E isso traz uma possibilidade do Senhor operar nas nossas vidas. E hoje também vou fazer essas perguntas. E a partir das nossas respostas, nós podemos, queridos, mudar a rota. Nós podemos reconhecer pecado. Nós podemos entender que a nossa alma está desfragmentada. Então, nós podemos o quê? Confessar, como foi dito hoje à tarde, sobre o arrependimento e medidas de arrependimento. Nos humilhando, nos arrependendo e pedindo perdão do Senhor. Amém? E como foi dito antes da gravação da tarde, que a base do cristianismo é o arrependimento. Gente, é o arrependimento. Por quê? Porque é. Porque nós temos um corpo, o coração, uma mente caída. E nós precisamos o quê? Nos voltar para a nossa origem. E a gente consegue fazer isso a partir do arrependimento genuíno das nossas transgressões, dos pecados. E o perdão que nós recebemos do Senhor também nos estimula a fazer isso com mais responsabilidade e entendimento. E também, queridos, muito importante, é perdoando os ofensores. Eu vou repetir: perdoando os ofensores. E pedindo perdão pelos nossos pecados, obviamente. Então, vamos às perguntas. Você sabe quem você é? E não é dizer meu nome é tal. Não. Quem você é? Quem você é no corpo de Cristo? O que você precisa fazer no corpo? Qual é a sua missão no corpo? Você já sabe qual é o seu chamado? Qual a sua vocação espiritual? Hum? Você sabe que sobre você existe uma identidade que foi conferida pelo Senhor. Sabia, né? Então, se porventura você desconhece qual é a sua identidade, você precisa começar a perguntar para o Espírito Santo. Amém? Pergunte, ele vai responder. O meu nome é Fabiana Padilha e eu sou filha amada. E reconhecer que eu sou filha amada é parte do entendimento acerca da minha identidade em Deus. Eu sou casada com Rony Padilha e nós temos 5 filhos. E eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Abram comigo, queridos, as escrituras em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Obrigada, Eterno, pelas Escrituras. Obrigado por poder ler as Escrituras, porque nós podemos ter várias versões das Escrituras conosco. Nós podemos ter a Bíblia impressa, nós podemos ter a Bíblia no nosso laptop, no nosso notebook, no celular. Glória a Deus, ela está disponível no Google. Obrigada, Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Vamos lá. 34. E diz assim: como justos, olha aí o puxão de orelha de Paulo.
como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, para contexto, vou trazer um pouco de contexto para a gente entender por que desse puxão de orelha de Paulo. Então, Paulo, queridos, ele escreve uma carta aos Coríntios, né? Não para pessoas que não eram convertidas. Ele escreve essa carta para a parte da noiva que estava em Corinto. E nós sabemos que os filhos de Deus que estavam em Corinto lidavam com muitos problemas. Eles careciam de alinhamento apostólico. Eu vou repetir. Eles tinham muitos problemas. Eles estavam precisando de um alinhamento apostólico. Isso que Paulo está fazendo em Coríntios é um alinhamento apostólico. Amém? Paulo traz uma correção de rota. Ele traz assim, olha, um conserto para a igreja que estava estabelecida em Corinto. Ele traz novamente, olha aqui, ó, ele traz novamente, não é novo, ele já tinha trazido, mas ele traz novamente o ensino acerca dos fundamentos do cristianismo. O famoso pó de telha que a gente conhece aqui, né? Para quem não conhece, o pó de telha é o seguinte: nós morávamos na cidade de Joinville, meu marido e eu. Eu sempre conto essa história porque ela vale a pena ser repetida. E na esquina da nossa casa tinha uma floricultura e tinha uma faixa bem grande, escrito assim: temos pó de telha. Cada vez que nós passávamos ali, eu perguntava para o meu marido: o que é pó de telha? E ele me explicava. Gente, eu acho que eu perguntei para ele assim umas 929 vezes. Na 30ª vez desse tanto que eu havia perguntado, eu perguntei e ele, antes dele me responder, eu lembrei o que significava o pó de telha. Então, o que, que a gente traz para o contexto, né, do ser filho de Deus, do cristianismo? Que nós precisamos repetir algumas coisas várias e várias vezes até a gente, opa, cair aquela fortaleza e se estabelecer uma fortaleza de Deus. Amém? Então, Paulo ele já havia ensinado os fundamentos do cristianismo, ele já havia dito, mas ele estava trazendo o quê? Um alinhamento apostólico, dando uma nova rota, uma direção para eles fazendo o pó de telha. Então, os ensinos de Paulo sobre anomalia, o nome é anomalia. Quando não se vive os fundamentos dentro de um corpo, é anomalia, é uma célula que está estragada, anômala, ela está sem função. Então, ele estava falando sobre aquela anomalia que estava sendo vivida por aquela igreja, né, de Corinto. Falava, ele estava tentando ajustar aquele câncer que estava sendo operado naquela igreja. Primeiro ponto que ele estabeleceu foi a unidade. Unidade, porque eles estavam cada um por si. Diferente de hoje em dia, né? Porque hoje todo mundo tem unidade, né, gente? Glória a Deus. Recebo isso como profético. Amém? A unidade, queridos, vai muito além do que união. Nós estamos unidos aqui, amém? Unidos em comunhão com o Espírito. Só que a unidade não significa estar junto. A unidade além de estar junto no mesmo ambiente, ela significa o quê? Pensar, falar, agir de uma única forma, de acordo com a vontade de Deus. Isso é unidade. União é estar junto, mas com uma movimentação diferente. Entendam isso. As pessoas fazem o que querem, elas estão juntas, mas elas fazem o que sentiu vontade de fazer, enfim, tudo mais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês acerca da unidade. Quando a gente vai no supermercado comprar batata para fazer um purê, a gente vai escolhendo as batatas, certo? Concordam comigo? A gente escolhe as melhores ao nosso ponto de vista. E ela
as batatas melhores que escolhemos não necessariamente são idênticas. Certo? Concordam comigo? Nós agrupamos essas batatas numa sacola plástica. União. Ok? A união. Quando nós chegamos em casa, nós lavamos essas batatas, descascamos, colocamos para cozinhar, e após o cozimento, nós amassamos essas batatas, adicionamos condimentos, temperos necessários e vai lá, unidade. Não se sabe quem é mais quem, porque estão tudo junto. Ou seja, elas falam a mesma coisa, elas pensam a mesma coisa e elas agem da mesma forma. Isso é unidade. Paulo estava estabelecendo a unidade na igreja de Corinto, explicando para eles o que isso significava. E Paulo, ele segue, porque eram várias anomalias que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então, ele reaviva as suas memórias acerca das coisas de Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente faz todas as quintas-feiras, é reavivar na mente as coisas acerca de Deus. Como nós temos que nos comportar. Era isso que Paulo estava fazendo. Vocês têm que se comportar desta forma. Ele fala sobre os dons espirituais. Ele traz a motivação correta e adequada na busca dos dons espirituais. Tanto que tem um versículo que eu amo, que é o último versículo do capítulo 12, que diz assim: procurai com zelo os melhores dons, mas eu te mostrarei um caminho mais excelente. Porque é o amor. O amor. Uau! Então, Paulo traz essa indicação, ele traz esse remember, ele vai alinhando em amor. Queridos, nós todos sabemos que Corinto era uma cidade grega, amém? E cidade grega era helenista, do helenismo. O que é helenismo, Fabiana? Helenismo é fazer a sua própria vontade, é seguir o seu próprio prazer, aquilo que lhe dá prazer. Vou fazer isso porque estou me sentindo confortável nisso. As coisas de Deus, queridos irmãos, às vezes não vai trazer paz. Ela pode trazer paz após, mas no momento ela vai tirar você da zona de conforto. Ou seja, antagônico ao helenismo. Amém? Então, essa cidade de Corinto, ela era helenista e romana. Pior, né? Cercada, essa era lindo, porque ela era cercada de planícies e eram muito férteis essas planícies. E essa cidade era um centro comercial. E ela ficou famosa, Corinto, pela visita do apóstolo Paulo, que foi trazer as boas novas. Ou seja, Corinto entrou no mapa por causa da visita ilustre de um homem que era apaixonado por Jesus Cristo, antes perseguidor, mas depois completamente apaixonado. Essa cidade eram de idólatras, tanto que até os dias de hoje existe um templo dedicado a Apolo, que ainda está em pé, mesmo que a cidade toda esteja em ruínas. Essa cidade possuía vários templos e a reputação dos mesmos era terrível. Eles eram imorais, depravados, eles se prostituíam e não conseguiam se livrar dos seus problemas. Eles não conseguiam resolver os seus problemas. Eles tinham dificuldades de abandonar as suas práticas e crenças antigas. Ou seja, eles amavam a Deus, mas eles continuavam cultuando ídolos. Será que hoje é diferente? Então, Paulo, munido de muito amor e responsabilidade pelo corpo de Cristo, ele adverte aquele povo de Corinto sobre a dissensão. O que é? A divisão. Ele advertiu: não sejam divisíveis, sejam com unidade. Ele fala também sobre a imoralidade sexual.
Parem de fornicar. Parem de fazer sexo fora do casamento. Para com isso. Ele também incentiva a autodisciplina. Gente, se vocês pecaram, se arrependam, peçam perdão. Enfim, uma carta extremamente pontual. E não apenas para os coríntios, né? Vamos combinar, né? Para a nossa atualidade também. Extremamente atual essa carta de Coríntios, aos Coríntios. Então, o que nós vemos hoje, gente? O corpo de Cristo está dividido entre placas e denominações, entre os quais alguns seguem suas crenças e práticas antigas. Verdade, não? E eles condenam os irmãos que conseguiram abandonar as suas crenças e práticas antigas. Verdade, né? Não é verdade? Eles dizem assim, isso é religiosidade. Ou, às vezes, eles ainda dizem assim, isso aí é judaísmo. Amém. Parte do corpo de Cristo segue colocando Cristo na cruz, sendo que ele venceu essa vitória, e essa vitória foi triunfante, gente. Parte do corpo não se relaciona com o Espírito Santo e condena os irmãos que se relacionam. É claro que nós sabemos que existem exageros almáticos e que nem tem a ver com o Espírito Santo. Mas, gente, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, porque foi o próprio Senhor Jesus que enviou o Espírito Santo para não ficarmos órfãos. Amém? Vamos mais longe. Parte do corpo de Cristo ainda segue a imoralidade sexual, nas obras da carne, não consegue obedecer a Deus, porque os seus desejos inflamados se tornam superiores à vontade de Deus. Não é verdade? É verdade, né, gente? Isso acontece em grande parte do corpo de Cristo. Veja só, quando um jovem decide não beijar durante o namoro ou decide se guardar para o casamento, ele é ovacionado, não é mesmo? Uau, todo mundo bate palma, que legal, lá, aquela coisa toda, né? Mas, gente, isso é o normal. Essa essa decisão dele é o normal. É claro que a gente acha extraordinário, e sim, é. Sabe por que a gente acha que é extraordinário, gente? Porque só acontece o contrário. E o contrário que tem que trazer uma comoção do povo. E não fazer o correto, trazer a comoção. Amém? O corpo todo da igreja aplaude quando há o abandono do pecado, o que é lindo via de regra. Entretanto, queridos, é o mínimo que o Filho de Deus tem que fazer, é não pecar. Amém? Lembram de Maria, a mãe de Jesus? Ela não foi escolhida porque ela era virgem. Todas eram virgens. Ela foi escolhida porque tinha o coração correto para ser a mãe de Jesus. Amém? Ok, certo. Nós conseguimos sair do contexto da introdução, de contextualizar tudo. Vamos para a nossa ministração. Amém? Vamos entender o que o Espírito Santo quer construir neste tempo, nessa estação. Ele quer, queridos, explicar sobre a nossa identidade em Deus. Mas ele não quer só explicar essa identidade. Ele quer que nós desejemos, e não apenas desejemos, mas venhamos viver conforme a nossa identidade, conforme quem realmente somos em Deus. Essa é a vontade dele. O texto base que nós lemos, ele fala para recuperarmos o bom senso. Não foi isso? Recupere o bom senso e pararmos de pecar. Ou seja, nós amamos ao Senhor. Quem é que ama o Senhor? Eu amo o Senhor. Nós amamos o Senhor. Mas ainda permanecemos
sem nenhum bom senso. Eu vou repetir. Nós amamos o Senhor, mas ainda permanecemos sem nenhum bom senso, porque seguimos com uma vida de pecado. E o pior, muitas vezes pecamos sem ter a ideia de que aquilo que estamos fazendo é pecado, porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo está bem mínimo. Nas duas últimas quintas-feiras, nós falamos sobre o pecado. Pecado nos pensamentos e pecado nas palavras, amém? Quem acompanhou aqui sabe. Nós sabemos que existem muitos tipos de pecados, não é só aqueles que a gente acha que é pecado. Então, uma pessoa que não conhece, veja só, uma pessoa que não conhece a sua identidade em Deus, não possui bom senso e mantém uma vida de pecado. Por exemplo, essa pessoa ama Jesus, mas segue com as suas crenças e práticas antigas. Essa pessoa ama Jesus, mas não consegue ficar sozinho com uma pessoa do sexo oposto porque pode cometer fornicação ou imoralidade, adultério. Essa pessoa ama Jesus, mas ela ama muito mais ao dinheiro e tudo aquilo que ele pode proporcionar. Essa pessoa ama Jesus, mas ama todo o resto muito mais. Uma pessoa que não conhece a sua identidade em Deus caminha paralelamente entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Irmãos, queridos, não basta confessar o senhorio de Jesus. Não basta se batizar. Não basta ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É preciso caminhar em comunhão com o Espírito Santo e perseverar na fé. A fé em Cristo, ela não é divisível. A fé no nosso amado Senhor não pode ser dividida. Ela é inteira ou ela não existe de verdade. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, gente, este capítulo ele é tremendo. Eu sugiro que vocês leiam, mas não leiam só passar os olhos, leiam pedindo entendimento da parte do Espírito Santo. Esse capítulo, Paulo apela para o raciocínio lógico. Olha como Paulo foi brilhante. Ele apela para o raciocínio lógico deles ao afirmar que seria um total contrassenso sofrer perseguições, sofrer humilhações para proclamar o Evangelho, a ressurreição de Cristo, a sua volta, se não fosse verdade. Porque manter uma vida sem transformação é o mesmo que viver uma lenda religiosa. É dizer que tudo que está se defendendo é uma mentira. Como assim, Fabiana? Porque se eu estou falando que Jesus foi pregado na cruz, que Jesus morreu, ressuscitou e ele vai voltar e eu continuo com a minha vida igual como era antes, eu estou dizendo que isso é mentira. Eu não me entendi como filha de Deus e vivo uma mentira. Amém? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 32. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por que Paulo disse isso? Por que será que ele falou isso? Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele quis dizer que a não transformação, o não entendimento acerca da identidade em Deus, a vida terminaria no túmulo. E então, a melhor coisa a ser feita é viver de qualquer jeito. Então, tem que viver conforme os desejos pessoais, de uma forma hedonista, ou seja, buscando seu próprio prazer.
Paulo foi muito forte nesse raciocínio, nessa conversa com os coríntios. É a mesma coisa eu conversar com o meu discípulo, minha discípula, dizer assim: olha, o jeito que você está lidando com a sua vida é a mesma coisa que não existir vida eterna. Você não está pensando na eternidade. Você está pensando apenas agora. Então é melhor que você coma, que você beba, porque depois você vai morrer. Forte, né? É muito forte. Então, queridos, de fato, sem perceber a nossa identidade em Deus, nós vivemos dessa forma. Não é algo que eu escolha, que a pessoa escolha, mas quando ela não consegue verificar a sua identidade, ela vive conforme ela acha que deve viver. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz, versículo 19, mesmo capítulo, Paulo diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Esse texto, queridos, nos ensina que não vivendo conforme a nossa identidade, nós vivemos apenas alimentando a nossa alma. E ela se torna cada vez mais faminta, e nós deixamos de lado o nosso aguardar pela eternidade com Deus. Porque como poderemos entrar na eternidade vivendo como se ela não existisse? É um contrassenso isso, não é verdade? No livro de Mateus, abram comigo, Mateus capítulo 6. Obrigada, Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Obrigada pelas escrituras, Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. A inobservância da nossa identidade em Deus faz com que entremos em crise. Quando acontece isso, nós assumimos a identidade fornecida pelo príncipe desse século e ficamos paralisados, sem realizar o que de fato deveríamos realizar. Quando Jesus voltar, não teremos nenhuma obra para apresentar para ele. Forte, né? Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo é o 4. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo é o 4. Aleluia. Nos quais o príncipe deste século, olha aqui, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Recuperar o bom senso, queridos, não é apenas se posicionar ou ter experiências com Deus, mas é fazer o que nasceu para fazer. Ter entendimento sobre a identidade em Deus é se mover, ainda que não haja arrepio, ainda que não haja charamandaia, ainda que as coisas não aconteçam, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Ainda assim te louvarei. Isso é se reconhecer como filho de Deus e saber que Ele é o Rei, o Criador, Ele é tudo. E ainda que a nossa miserável vida esteja em frangalhos, Ele não perdeu o controle. A vida com Deus
não tem a opção de pausar, queridos. Ela segue constantemente, como um curso de um rio. Ela segue rumo ao alvo. Ainda no livro de 1 Coríntios, porque esse capítulo, gente, capítulo 15, ele é tremendo. Quando eu li esses dias esse capítulo aqui em casa com meu marido, cada pouco eu falava para ele, meu Deus, não é verdade, meu bem? Meu Deus, parece que dessa vez que eu li esse capítulo, algo aconteceu dentro de mim. Algo foi tremendo dentro da minha vida, dentro do meu pensamento, enfim. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36 diz assim, olha que forte isso que Paulo falou. Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Forte, né? Acaso alguém que não conhece, não se reconhece em Deus, a sua identidade, poderá dar frutos? Não, não mesmo. Porque ainda não morreu. Ainda segue com a identidade anterior da velha criatura. Gálatas, não precisa nem abrir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uau! É disso aqui que Paulo está falando. O morrer se define para a vontade pessoal, se vive para cumprir com a vontade de Deus, cumprir com o que está escrito a nosso respeito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 agora. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu vou repetir porque é muito forte esse texto. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo menciona que nem todos os filhos de Deus morrerão. Ah, como assim? Ele quer dizer assim, para que Cristo viva neles. Nem todos os cristãos vão deixar que Cristo viva neles. Nem todos os cristãos vão deixar sua vontade de lado. Mas todos serão transformados. Todos. Todos. Quando isso vai acontecer, Fabiana? O dia do Senhor. Todos serão transformados. A questão é ser transformado agora, enquanto nós temos a possibilidade de correção de rota, em amor, sermos transformados no milênio. O que você decide? Qual é a sua decisão sobre isso? Apocalipse, capítulo 2, podem abrir, por favor. Apocalipse, capítulo 2. Obrigada, Jesus. Apocalipse, capítulo 2, o versículo é o 27. Diz assim: Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Isso aqui é Jesus. Jesus aqui, ele não está para brincadeira. Ele não tem tempo. Porque todos aqueles que foram confiados a ele, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Ninguém vai se perder. Todos aqueles que foram confiados a Jesus, ele vai transformar. Porque ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Jesus vai cumprir integralmente o que foi confiado a ele. Mas o que de fato quer dizer viver com Deus sem entender quem é Deus de verdade? Porque se eu não entendo Deus de verdade, eu não entendo quem eu sou. Qual é a minha identidade? E isso quer dizer viver de uma forma antagônica, né? Antagônica ao que a boca fala. Sendo que a boca fala do senhorio de Jesus.
Mas as obras apontam para a semelhança de Adão. A boca diz, ele é meu Senhor, mas as obras continuam sendo semelhantes a de Adão. Isso é não conhecer Deus. Ou seja, a boca traz salvação. Amém? Concordam comigo? O que a boca confessa traz salvação. Mas ainda é preciso que o coração creia para obras de justiça. Amém? A boca confessa para a salvação. O coração crê para a justiça. Como o pastor falou ontem, que a justiça não é sentença. A justiça são obras, a justiça é equidade, a justiça é todo mundo estar bem, a justiça é estarmos bem, em paz, todos. Isso é fazer o que temos que fazer. Romanos, isso está em Romanos, capítulo 10, versículo 10, que é um texto maravilhoso, que diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. São duas coisas diferentes. Uma coisa traz a salvação e a outra traz a identidade. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu sei quem Deus é, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu amo, não porque eu tenho medo. Porque temor é diferente de medo. Ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. E o versículo é o 49, que diz assim: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém? Obrigada, Jesus. Adão tinha tudo, mas preferiu desobedecer. Jesus se esvaziou de tudo e decidiu obedecer. A nossa identidade é semelhante à identidade do último Adão. Amém? Você é igual a Jesus. Você sabe quem você é. Você sabe o que foi necessário para que hoje você estivesse aqui. Você sabe que uma pessoa precisou ser totalmente esvaziada do seu sangue. Eu não estou falando nem da glória, estou falando do sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui. Jesus, o primeiro filho, deixou tudo para trás e se entregou. Se entregou. Os seus discípulos largaram tudo para trás e o seguiram. Identidade tem a ver com isso. Exatamente isso. Mas tenho que deixar minha casa, as minhas coisas, Fabiana? Não, não é isso que eu estou falando. São as velhas práticas, as velhas obras, o velho eu. Isso tem que abandonar. Agora pergunto a vocês: alguém verificou que ainda não reconhece a sua identidade em Deus, em si mesmo? Vocês identificaram isso em você? Se vocês identificaram isso em vocês, arrependa-se agora. Arrependa-se. Arrependa-se. Peça perdão. Peça ajuda ao Espírito Santo para trilhar o caminho com a sua comunhão. Amém? Mas, Fabiana, eu não faço isso porque eu quero. Eu não estou fazendo isso porque eu decidi fazer isso. Arrependa-se igual. Arrependa-se igual. Tenha esse tempo de arrependimento, de se prostrar diante do Senhor. Peça a Ele que Ele vai dar. Peça qual é a minha identidade. Ele vai entregar. Amém, queridos? Agora vamos tratar daqueles que já sabem a sua identidade. O pecado não deixa de acontecer, gente. Mas ela já sabe a sua identidade. Mas ela faz igual a Davi. O que Davi fazia? Ele se arrependia rapidamente.
Ele corria para o Senhor. Ele não fez como Adão fazia, que se escondeu do Senhor. Mas o inimigo, ele acaba atacando a identidade, usando, sabe quem, gente? Os mais chegados, usando o cônjuge, ou os filhos, ou os pais, ou os amigos, quem sabe um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, a liderança, usa de repente os discípulos mais próximos. Esse ataque vai trazer uma dúvida enorme acerca de quem somos e a identidade que sabíamos, tinham certeza que tínhamos. Porque a intenção de Satanás é nos paralisar. Nesse momento de ataque contra a nossa identidade, nós colocamos em xeque as coisas que ouvimos do Espírito Santo a nosso respeito. Porque Satanás usou uma arma de destruição poderosa, que foi a voz macia e conhecida de alguém que detém o nosso afeto. E é nesse momento que retiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos sobre essa mentira de Satanás. E muitas vezes acabamos crendo nessa mentira e ficamos paralisados. Nós seguimos amando Jesus, seguindo sendo fiéis nas finanças, dízimos e ofertas, abandonamos as velhas práticas e crenças antigas, mas estamos dominados pelo medo, pela insegurança, pelo rancor, pela amargura, pela tristeza, e isso é um terrível cativeiro. Queridos irmãos, o pior de tudo é que esse cativeiro não tem tranca nenhuma. Porque quando Jesus foi preso na cruz, ele desceu, e quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, e as prisões foram abertas. Então, aquele que já conhece a sua identidade, e sofreu um ataque de Satanás, através de uma voz macia, está preso no cativeiro com a porta aberta. Irmãos, nem sempre esse acontecimento, essa bomba, essa artilharia desprezível jogada contra a identidade do Filho de Deus é percebida. Ou se tem consciência de que está sob um ataque, ou se está sendo mantido preso. Então, querido, se você, filho de Deus, percebe que está patinando, está paralisado, não cresce espiritualmente, não flui, não desenvolve, não está fazendo o que nasceu para fazer, ou até faz, mas realiza uma obra, mas todas as demais coisas são importantes. Aquela obra é deixada de escanteio, de lado. Você acaba de ter conhecimento que está sob ataque contra a sua identidade. E isso está mantendo você encarcerado. E o que fazer? O que você acha que tem que fazer? Arrependimento. Arrependa-se de ter tirado os olhos de Jesus e tê-los colocado na mentira de Satanás. Ah, Fabiana, mas eu não tenho culpa disso. Eu nem sabia disso. Por que eu tenho que me arrepender e pedir perdão por isso? Irmãos, nós recebemos o favor do Senhor quando o nosso coração se quebranta, quando nós nos humilhamos, quando reconhecemos que os nossos olhos não estão nele, mas estão nas circunstâncias, estão nas pessoas, estão na mentira de Satanás. O Salmo 34, versículo 1 diz: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vale a pena ler de novo. Salmo 34, 1 diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Glória a Deus. Glória a Deus.
Queridos irmãos, depois desse entendimento acerca da nossa identidade, do que fazer, pegue seu pão. Aleluia. Pegue seu pão, vem cear comigo. Tem um texto que eu amo, que está em João, capítulo 6, a partir do 54. Leiam esse texto também. Mas, basicamente, esse texto diz assim: aquele que não comer a minha carne não faz parte comigo. Aquele que não beber o meu sangue não faz parte comigo. A ceia, ela é curativa. Ela, claro, é o memorial, nós sabemos de tudo isso. O Senhor Jesus estabeleceu como memorial até que ele volte. Mas a ceia, ela cura, a ceia, ela traz o favor também, o entendimento. A ceia é para nós. Se você está com alguma enfermidade, sei. Se você tem algum problema, sei. Se você quer alguma solução, sei. Estabeleça essa. Gente, se eu pudesse, eu ceiava todo minuto, entendendo o que isso representa para mim, da parte do Senhor Jesus. Então, com esse entendimento, com essa clareza do que representa esse pão e esse suco de uva, ceio com o coração correto, agradecendo ao favor imerecido, pegando aquilo que ele deixou para você, que é a cura, que é o entendimento, que é a plenitude, é tudo aquilo que você e a sua casa precisam. Amém? Eu consagro esse pedaço de pão, não só o meu, mas dos meus irmãos também, entendendo a nossa responsabilidade no corpo, entendendo que eu tenho, os meus irmãos têm identidade. Não é apenas uma identidade qualquer, uma identidade em Deus. Só para mim e só para eles. É única, que funciona como uma engrenagem perfeita. Então, baseado nisso, eu assumo essa responsabilidade no corpo. Assumo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos comer todos. Glória a Deus. Pegue seu suco, queridos. No mesmo entendimento do que isso representa. Nós estamos fazendo parte do Senhor Jesus mais essa vez. Entendendo que este suco nos lava, nos purifica, nos limpa completamente. Aceitando essa limpeza, essa purificação. Entendendo que ele precisa correr no nosso corpo para tirar toda a craca, toda a imundícia, tudo aquilo que não presta. Abrir os nossos olhos espirituais, enxergar com clareza, sair do lugar de morte, receber a vida, vida abundante de Cristo. Aleluia. Eu consagro esse suco que nos faça bem, que nos limpe, nos purifique, nos tire tudo que não presta e estabeleça o novo do Senhor Jesus, entendendo a nossa identidade e operando nesse sentido, fazendo conforme fomos criados para fazer. Em nome de Jesus podemos beber todos. Glória a Deus.